Imagine um cenário de caos, um tempo em que as vozes dos profetas pareciam sussurrar em vão, enquanto o povo caminhava cegamente em direção à ruína. Nesse palco de escuridão, surge uma figura que poucos conhecem, mas cuja história ecoa como um trovão nos céus esquecidos da Bíblia. Jeú, um nome que se esconde nas sombras da história, quase como se ele preferisse a penumbra à glória dos holofotes. Mas pergunto, não é justamente nos cantos mais obscuros que encontramos os tesouros mais brilhantes? Pois é lá que Deus parece operar seus mistérios mais profundos. E Jeú, ele foi mais que um homem, mais que um juiz. Ele foi a mão do impossível, levantada no meio do caos. Um improvável herói que virou a balança do destino. Alguém que desafiou o óbvio, enfrentou perigos que muitos julgariam insuperáveis e, no processo, deixou um legado que transcende os séculos. Por que quase ninguém fala sobre ele? Talvez porque a grandeza de Jeú não precise de aplausos. Ela fala por si mesma em cada linha de uma narrativa que mescla coragem, fé e obediência. A pergunta, portanto, não é porque Jeú está esquecido, mas sim, o que sua história tem a nos dizer sobre o que significa ser verdadeiramente ousado. Prepare-se. Esta não é apenas uma história, é um convite, um chamado para enxergar nas entrelinhas da vida a força que transforma o ordinário em extraordinário. Entre os heróis das Escrituras, poucos têm uma história que se desenrola com tanta astúcia quanto a de Ehud. É curioso como a vida, em sua ironia divina, escolhe os improváveis para carregar as maiores missões. Ehud era canhoto, uma característica que à época poderia ser vista como um detalhe menor ou até uma limitação. Contudo, na narrativa que o consagrou, esse detalhe foi sua maior arma. A história começa no livro de Juízes, num tempo em que Israel estava de joelhos, oprimido pelos moabitas e liderado por Eglon, um rei tão poderoso quanto cruel. Era o reflexo das escolhas de um povo que trocara o único Deus por ídolos de pedra e madeira. Mas como ocorre tantas vezes, foi na aflição que Israel encontrou sua voz e clamou por socorro. E Deus, em sua imprevisível sabedoria, respondeu, levantando Ehud. Imagine a cena. Um homem comum forjando com suas próprias mãos uma espada de 2 gumes, enquanto planejava uma missão que parecia impossível. Ehud não tinha a força de um Sansão, tampouco a eloquência de um Moisés, mas o que lhe faltava em atributos tradicionais, ele compensava com uma mente afiada e uma coragem que poucos ousariam demonstrar. O detalhe de ser canhoto, quase irônico, seria a chave para enganar o rei. Afinal, quem desconfiaria de uma arma escondida no lado oposto ao usual? E assim, com passos calculados, Ehud entra para a história, mostrando que, nas mãos de Deus, o improvável se torna essencial. Não é fascinante? Ehud não foi apenas um homem, foi um lembrete de que, quando menos se espera, o destino pode encontrar a astúcia onde muitos só veem fraqueza. A história de Ehud não se ergue sobre um terreno fértil, mas sim sobre um solo árido, rachado pela idolatria e pela desobediência de Israel. É como se o tempo houvesse se tornado cíclico, um movimento constante de queda e redenção, onde o povo insistia em esquecer o Deus que os tirara do Egito, para dobrar os joelhos diante de deuses estrangeiros. Após a morte de Otoniel, o primeiro juiz, a memória espiritual de Israel começou a desvanecer. Deuses como Baal e Astarte, com suas promessas de fertilidade e poder, tornaram-se companheiros constantes em uma convivência que corroía a alma da nação. Foi nesse contexto que o rei Eglon de Moabe surgiu como um opressor astuto, subjugando Israel por 18 longos anos. Imagine um povo que antes andara sob a proteção do Altíssimo, agora curvado sob o peso de alianças perigosas e casamentos que misturavam o sagrado com o profano. A cada passo na direção dos ídolos, Israel parecia caminhar para mais longe de sua identidade, como se a promessa de liberdade tivesse sido trocada por correntes douradas. Mas a desobediência, por mais tenaz que seja, nunca é maior que a misericórdia divina.
Quando o peso da opressão se tornou insuportável, um clamor sincero subiu aos céus. E como em tantas outras vezes, Deus respondeu. Não com trovões ou anjos, mas com a escolha de um homem que ninguém imaginaria ser um libertador. Ehud. Era um tempo de sombras, sim, mas também de expectativa. O ciclo de idolatria e arrependimento preparava o palco para a intervenção divina, e o povo, ainda que vacilante, estava prestes a testemunhar o impossível. A idolatria em Israel não era apenas uma falha moral, mas um convite à destruição. Os deuses estrangeiros, com seus rituais extravagantes e promessas sedutoras, insinuaram-se na rotina do povo escolhido, até que os altares sagrados fossem substituídos por símbolos profanos. Astarte, a deusa da fertilidade e da guerra, erguia-se como uma testemunha silenciosa da traição espiritual de Israel. Não é curioso como o que deveria ser abominável pode se tornar rotineiro? Aqueles que outrora cantavam louvores ao único Deus, agora misturavam suas vozes em cânticos dedicados a ídolos. Os templos que deveriam exalar santidade transformaram-se em redutos de práticas que profanavam a aliança com o Senhor. Era como se Israel tivesse perdido a capacidade de enxergar o preço de sua desobediência. A convivência com os costumes de Moabe e de outros povos pagãos não apenas normalizou o sacrilégio, mas também abriu caminho para o jugo de Eglon. Cada genuflexão diante de um ídolo era, na verdade, um passo em direção à servidão. E, no entanto, mesmo na escuridão de tamanha rebeldia, havia uma luz que nunca se apagava. Deus, com sua paciência infinita, aguardava o momento em que um coração sincero clamaria por redenção. E foi no auge da idolatria, quando parecia que Israel havia esquecido completamente seu Deus, que o plano divino começou a se revelar. Ehud surgiria não como um guerreiro convencional, mas como um agente de restauração, porque, afinal, a libertação de Israel não seria apenas uma questão de força militar, mas de um coração que ousasse ouvir o chamado do céu. Quando a opressão se torna insuportável, os céus se movem, de maneiras que os homens jamais poderiam prever. Foi assim que Deus, em sua sabedoria que transcende a lógica humana, escolheu Ehud para ser o libertador de Israel. Canhoto e improvável, ele seria o instrumento de uma das histórias mais audaciosas e memoráveis do Antigo Testamento. Ehud, da tribo de Benjamim, era um homem de traços comuns, mas cujas mãos traziam o peso de um propósito divino. Deus o escolheu não por seu poder físico, mas por sua singularidade. Afinal, quem poderia desconfiar de um homem canhoto em um tempo em que a destra era vista como símbolo de força e habilidade? A diferença de Ehud não era um obstáculo, era uma vantagem. Com uma engenhosidade que só poderia vir de alguém inspirado, ele forjou uma espada de 2 gumes, projetada para ser letal e discreta. Não havia margem para erro, e Ehud sabia disso. Cada detalhe de sua missão foi planejado com precisão, da arma escondida ao discurso que abriria caminho para o momento decisivo. O chamado de Ehud não foi apenas uma escolha divina, foi uma lição. Deus, como tantas vezes fez na história de Israel, escolheu o inesperado para desafiar as expectativas. Ehud era a personificação de uma verdade desconcertante. Nas mãos de Deus, o que o mundo despreza pode se tornar o eixo que move os grandes acontecimentos. E assim, com coragem e fé, Ehud não apenas aceitou sua missão, ele a abraçou, sabendo que seria através de suas peculiaridades, e não apesar delas, que Deus escreveria mais um capítulo de redenção. O momento da verdade se aproximava. Ehud, com a espada de 2 gumes escondida sob as vestes, atravessava os corredores que o separavam do rei Eglon. Cada passo era calculado, cada gesto disfarçava a atenção de um homem que sabia que a sua vida, e a de todo um povo, dependia da precisão de seus movimentos. Diante do trono, a figura do rei era imponente, robusta, segura de seu poder. Eglon jamais poderia imaginar que o homem que se ajoelhava respeitosamente diante dele trazia uma arma escondida e uma intenção mortal.
Ehud, num tom controlado, pediu uma audiência privada. Ele tinha uma mensagem secreta de Deus, disse. A promessa de um segredo sagrado fez Eglon dispensar seus servos, deixando o campo livre para a ação. E então, no silêncio do recinto, o inesperado aconteceu. Ehud sacou sua espada com a rapidez de um raio e golpeou o rei. O texto bíblico descreve a cena com detalhes que quase podem ser sentidos. A lâmina penetrou tão fundo que ficou oculta pelo corpo de Eglon. Um golpe certeiro, uma execução sem hesitação. Mas a missão ainda não estava completa. Ehud precisava escapar, e sua mente funcionava como um relógio em perfeito movimento. Ele trancou as portas do aposento e saiu calmamente, sem chamar atenção. Enquanto os servos hesitavam, imaginando que o rei estivesse cuidando de seus assuntos, Ehud já estava em segurança. Ao alcançar os israelitas, sua liderança emergiu com força. Ele os convocou à batalha com palavras firmes e inspiradoras, liderando um ataque contra os moabitas. A vitória foi esmagadora. 10.000 soldados derrotados, e a terra, finalmente, respirou aliviada após 18 anos de opressão. Ehud mostrou que a coragem e a estratégia, quando aliadas à fé, são capazes de transformar o destino. Sua missão não foi apenas uma libertação militar, mas um ato de obediência e confiança em um plano maior. Após a vitória contra os moabitas, Ehud não apenas libertou Israel da opressão, ele inaugurou uma era de paz que duraria 80 anos. Não foi uma paz qualquer, mas uma que ecoava a restauração de uma terra desgastada pela idolatria e pelos longos anos sob o jugo estrangeiro. Ehud, que começara sua jornada como um homem improvável, agora se erguia como um líder respeitado, cuja coragem e engenhosidade marcaram profundamente a história de seu povo. Mas sua liderança ia além da espada ou das estratégias militares. Ela tocava o coração de uma nação, lembrando-a de que Deus não abandona aqueles que se voltam a Ele. Sob sua liderança, Israel experimentou um renascimento espiritual e social. As cicatrizes deixadas por Eglon e seus exércitos começaram a desaparecer, substituídas por uma estabilidade que era tanto fruto da vitória quanto da fidelidade renovada a Deus. No entanto, Ehud sabia que a paz, por mais duradoura que fosse, dependia de algo maior, da disposição do povo de manter sua aliança com o Senhor. Há algo profundamente inspirador no legado de Ehud. Ele não procurou glória para si mesmo, ele serviu como um instrumento de um propósito maior. Seu exemplo lembra que o verdadeiro líder não é aquele que domina pelo poder, mas aquele que guia pela fé, pela coragem e pela entrega a um chamado divino. No entanto, como toda a história de Israel, havia um sutil prenúncio de que o ciclo de desobediência poderia retornar. Ehud ofereceu ao povo a oportunidade de viver em fidelidade, mas essa escolha dependeria de gerações futuras. A história de sua liderança nos deixa uma reflexão. O que estamos fazendo para preservar o que foi conquistado com tanto esforço? A história de Ehud é um testemunho singular de como Deus trabalha nas sombras do improvável. Quando Israel, finalmente, se viu esmagado pela opressão e clamou por socorro, a resposta divina não veio em forma de tempestade ou exércitos celestiais. Veio em um homem que, por suas características, parecia destinado à obscuridade. Mas é justamente assim que o Altíssimo opera, transformando fraquezas em força, tornando o pequeno grande. Ehud nos ensina que a obediência é o alicerce da coragem. Quando ele forjou sua espada de 2 gumes, estava, ao mesmo tempo, afiando sua fé. Não era apenas uma arma, era o símbolo de uma preparação meticulosa, de alguém que sabia que a intervenção divina requer também a dedicação humana. E então há o ciclo. O eterno retorno de Israel ao pecado, seguido pela opressão, pelo arrependimento e pela redenção. Não é curioso como esta dinâmica reflete a natureza humana? Quantas vezes buscamos atalhos apenas para nos vermos presos às consequências de nossas escolhas? E ainda assim, Deus,
em sua infinita misericórdia, sempre deixa aberta a porta do arrependimento. A história de Ehud é mais do que um relato de vitória militar. É um convite à reflexão. É uma lembrança de que nossas peculiaridades, aquelas mesmas que o mundo pode chamar de fraquezas, podem ser, nas mãos certas, as ferramentas para transformar o impossível em realidade. Ehud, o improvável libertador, não foi escolhido apesar de ser canhoto, mas por causa disso. A verdadeira lição está, talvez, na pergunta que a história nos deixa. Estamos prontos para entregar nossas limitações ao propósito divino? Ou, como tantas vezes, preferimos permanecer nas sombras do medo e da dúvida? Ehud não hesitou. E essa é a fé que transforma homens comuns em agentes da eternidade. E então, o que dizer de Ehud e de outros como ele, que atravessaram as páginas da história bíblica com passos tão firmes quanto silenciosos? São figuras que nos lembram que coragem e obediência não são virtudes reservadas aos gigantes ou aos que se julgam dignos. Pelo contrário, elas pertencem àqueles que, como Ehud, ousam dizer sim ao chamado, mesmo quando o mundo os vê como improváveis. A história de Ehud nos ensina que Deus não procura a perfeição, mas a disposição. Ele transforma fraquezas em força, peculiaridades em ferramentas e homens comuns em instrumentos do extraordinário. Ehud, com sua espada forjada e fé inabalável, nos convida a refletir. Será que estamos prontos para enfrentar nossas batalhas com a mesma confiança no propósito divino? Mas há algo mais, algo que ultrapassa a narrativa e nos alcança diretamente. Assim como Israel vivia em um ciclo de desobediência e redenção, quantas vezes não nos vemos presos aos nossos próprios ciclos? E se hoje fosse o dia de rompermos com eles? Se Ehud, com sua mão esquerda e seu coração fiel, foi capaz de mudar o destino de uma nação inteira, o que nós, com nossas próprias peculiaridades, não poderíamos fazer? Por isso, este não é apenas um convite à reflexão, mas à ação. Talvez você tenha batalhas que parecem insuperáveis, montanhas que se erguem diante de você como sombras ameaçadoras. Mas lembre-se, Deus, que viu o potencial em Ehud, também vê o que você pode se tornar. Basta dar o primeiro passo. Se essa história falou com você, se ela trouxe algo novo ao seu coração, não aguarde. Compartilhe. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nesta jornada de descobertas. Afinal, quem disse que as Escrituras não têm algo a dizer sobre o aqui e o agora?